E aí, pessoal, boas-vindas em nome da Ford College. Bom, na nossa lição anterior da trilha Programming with Solana, a gente cobriu os fundamentos de Bosch e Rust, olhando mais para a teoria por trás dos layouts compactos e determinísticos. Mas hoje, nessa nossa explicação, a ideia é colocar a mão na massa na bancada de engenharia com a criação de serializadores Bosch básicos em Rust. Então, já pega um café, ajeita a cadeira e bora construir. Para todo mundo ficar na mesma página, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos começar com a introdução à prática Bosch, passar pela magia do macroderive, entender o controle com serialização manual, depois a gente dá uma dissecada na estrutura binária, foca nos testes de ida e volta e fecha com a nossa conclusão e próximos passos. Então, primeira parada, introdução à prática Bosch, dos conceitos aos blocos de construção. É aqui que a teoria vira prática de verdade. Esses serializadores básicos não são só exercícios acadêmicos. Eles funcionam como os tijolos fundamentais para a gente lidar com dados super complexos lá na frente. O legal do Bosch é que ele não tenta adivinhar nada. Ele mapeia os tipos primitivos do Rust para formatos on-chain que são muito rápidos e, acima de tudo, previsíveis. Dá só uma olhada em como um número inteiro, tipo um i32 ou u64, vira bytes de tamanho fixo em Little Endian. E uma string? Ela sempre vai ganhar um prefixo de 4 bytes indicando o tamanho dela, seguido pela codificação UTF-8. É um sistema mecânico, exato, sem surpresas. E já que a gente está falando de exatidão, olha só esse detalhe que muita gente esquece nas trincheiras do código e que acaba gerando os bugs super chatos de rastrear, o tipo option. A flag que avisa se o option está presente ou não ocupa estritamente um único byte, pessoal. 0 quer dizer que está ausente, 1 quer dizer que está presente. Simples assim. É elegante, muito direto e não gasta nem um pingo de espaço à toa na blockchain. Seguindo essa mesma lógica, a gente tem uma outra regra inquebrável, e essa tem a ver com o número 4. É muito bom a gente já gravar isso na cabeça hoje. Tipos com tamanho dinâmico, tipo strings ou vetores, sempre começam com um prefixo de tamanho de exatos 4 bytes em Little Endian. Esses 4 bytes funcionam como uma placa de trânsito, avisando a memória exatamente o tamanho do dado que está chegando logo atrás. Indo para a seção 2, a magia do macroderive, a nossa ferramenta automatizada. Para estruturas mais diretas e convencionais, esse macro age literalmente como mágica de engenharia. Basicamente, ele manda um compilador escrever todo o código de serialização sozinho para a gente. E qual a grande vantagem disso? A gente economiza um tempo precioso e reduz drasticamente a chance de erro humano. Como regra geral na nossa bancada de desenvolvimento, esse tem que ser o padrão número 1. Se a estrutura permite, vai de derive sem pensar 2 vezes. Mas, avançando para o item 3, a gente entra no controle com serialização manual, ou seja, na usinagem personalizada. A gente sabe que nem tudo no desenvolvimento Web3 é super simples, Tem hora que a automação falha ou simplesmente não tem a precisão que a gente precisa, principalmente quando o assunto é limite de tamanho de bytes on-chain ou enums que exigem tags muito específicas. É aí que a usinagem personalizada entra em cena. De um lado da bancada a gente tem structs tranquilos, tipo um point que tiram todo o proveito do macroderive. Do outro, enums complexos, tipo um comment, e aqui o jogo muda. É preciso escrever blocos na mão, lidar de forma explícita com a tag de cada variante e usar métodos direto na veia, como o toLabBytes, para garantir que o payload fique na ordem exata e esperada. E tem uma regra de ouro para isso. Trate cada imply manual como um pequeno contrato. Pessoal, essa frase carrega uma sabedoria imensa de engenharia. Como a gente está mexendo diretamente com os bytes na memória, essas implementações precisam ser totalmente blindadas. Qualquer deslize bobo num offset pode corromper todos os dados. Tratar isso como um contrato significa testar de um jeito que, se algo mudar e quebrar, vai dar uma falha catastrófica e óbvia bem na fase de testes e nunca se tornar um bug silencioso rodando solto em produção na blockchain. O que nos leva de forma muito natural para a seção 4, dissecando a estrutura binária, com a leitura direta da memória. Sério, quem nunca ficou encarando um array cheio de números até o olho arder tentando achar o que deu errado? Brincadeiras à parte, é uma dor comum para quem coda, mas dá para evitar se a gente tiver o modelo mental certo. O segredo na hora de ler um array binário é sempre fazer isso da esquerda para a direita. Aquele primeiro número ali isolado, tipo aquele 1, costuma ser a tag da variante ocupando um bytezinho. E o bloco seguinte de bytes representa o nosso payload formatado em um Little Endian. Quando a gente disseca a informação desse jeito, aquilo que parecia puro ruído numérico vira rapidamente um mapa lógico e estruturado. Seção 5 na tela, testes de ida e volta, a nossa garantia de qualidade. Bom, conseguir ler os bytes é ótimo, mas provar que eles funcionam indo e voltando é sensacional. Na engenharia de smart contracts,
Previsibilidade não é luxo, é exigência. Para montar essa rede de segurança, a gente usa um processo rigoroso de debug em 3 passos. Passo 1, escrever uma entrada fixa, nada de dados aleatórios. Passo 2, afirmar o vetor de bytes exato que sai dessa serialização. Passo 3, executar a verificação de ida e volta. A gente serializa o dado e desserializa de novo para ver se as pontas se encontram. E uma dica hiper prática de quem está no dia a dia. Se der erro, cria testes focados que isolem só o campo problemático, em vez de rodar a suíte inteira. Isso economiza um baita tempo e salva a saúde mental. Última parada. Conclusão e próximos passos para consolidar a nossa fundação. A nossa jornada foi lá da comodidade das ferramentas automáticas até a precisão exigida pela usinagem na mão. Então vamos recapitular as regras essenciais. Primeiro, o padrão operacional deve ser sempre o macro-drive. Segundo, a exceção fica para a implementação manual, apenas quando a gente precisa de controle total. Terceiro, valide vetores exatos para fugir de dor de cabeça. Quarto, leia sempre os arrays da esquerda para a direita. E por último, sempre isole as falhas criando testes bem focados e determinísticos. Antes da gente encerrar de vez, vou deixar aqui um pensamento provocativo, tipo uma lição de casa mental. O que será que acontece quando um struct tem um vetor que dentro tem um option que por sua vez guarda um número inteiro ou 64? Imagina só como todos aqueles prefixos de 4 bytes e flags de 1 byte vão interagir e se encaixar num fluxo de dados muito mais complexo. Fica aí o aquecimento, viu? Porque esse vai ser exatamente o tema da nossa próxima etapa, lidando com tipos de dados complexos com BORCH. E com essa pulga atrás da orelha, a gente finaliza a nossa explicação de hoje. Em nome de toda a equipe da Forge College, um super obrigado pela companhia e por focarem com a gente nessa bancada virtual. Dominar essas ferramentas é o que vai fazer a diferença na hora de construir projetos realmente robustos na blockchain. E olha, para continuar aprendendo e dominar outros conceitos feras da Web3, dê um pulo lá no site forge.college. Tem um universo de conteúdo esperando por lá. Muito sucesso nos estudos, foco absoluto no código e até a nossa próxima explicação.